Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo. No ar, edição especial do jornal Brasil Cristão News sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Sou Cleiton Basso, peço, assista esta edição até o final. Muitas notícias importantes. Conto com o seu like, já chega, clica no joinha, isso faz com que o YouTube leve adiante para mais brasileiros o nosso trabalho. Comente, diga de onde você nos assiste, vou ver o seu comentário depois. E ainda, se é a primeira vez que está em nosso canal, inscreva-se e acione o sino de notificações. Vamos às notícias desta edição imperdível. Já já, as notícias do Rio Grande do Sul. Poderá Luiz Fux ser o início da reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro? Poderia haver um armistício para trazer Bolsonaro à elegibilidade e, a partir de Luiz Fux, esse armistício buscar pacificar o país com um cessar-fogo entre Lula e Bolsonaro e o TSE, o STF? Em prol da paz no país neste momento tão dramático e pelo povo brasileiro, para diminuir este estado de tensão generalizada que vive o país? Como assim? A pergunta é para você, se você acredita nisso. O que você acha sobre isso? É que assume como relator do recurso de Bolsonaro o recurso contra a inelegibilidade no Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, será o relator do recurso de Jair Bolsonaro contra sua condenação à inelegibilidade. Cristiano Zanin foi inicialmente sorteado como relator, mas se retirou do caso alegando prevenção para um futuro recurso de Bolsonaro. O caso agora está nas mãos de Fux, após referendo dos pares da primeira turma do STF. Ele vai analisar o pedido de Bolsonaro para derrubar a inelegibilidade e Fux pode ser apenas o início da caminhada na corte, né? Tem muito mais para andar ali, junto com outros ministros e turmas, enfim. Muitos achem um caso perdido até, né? Embora muitos achem isso, a questão dentro do STF é quase um verdadeiro milagre acontecer uma reversão dentro de uma corte ali muito indicada por PT, por Lula, por Dilma. E com a imagem queimada no país. E quem sabe por isso, Fux, que é ainda um dos poucos ministros que tem o relativo respeito dos conservadores, pode ser uma gota de esperança. Pelo menos não é Zanin, ex-advogado pessoal de Lula, e muito menos Alexandre de Moraes, que mesmo antes dos julgamentos costuma dar sua condenação à maioria dos casos contra Bolsonaro ou apoiadores. Em um momento, né, Fux é um nome mais ponderável, moderado, em um momento onde Alexandre de Moraes vai deixar a presidência e o TSE. Em seu lugar na presidência entra Carmen Lúcia a partir de junho, já foi eleita agora na terça-feira dessa semana, e também no lugar de Alexandre de Moraes no TSE entra o ministro que foi indicado por Bolsonaro, André Mendonça. De repente, novos tempos. Fake news sobre saúde de Jair Bolsonaro ganhou destaque no X, o Twitter. Você viu isso? O ex-presidente Jair Bolsonaro, que permanece hospitalizado em São Paulo, recebendo tratamento médico. Rumores emitidos por esquerdistas nas redes foram impulsionados no Twitter com a ideia falsa sobre sua morte, gerando, entre esta quinta e sexta, grande repercussão. Quem viu no Twitter ali viu isso, né? Bolsonaro ainda não tem previsão de alta, mas sua recuperação continua dentro do esperado, com o devido acompanhamento médico. Sobre essa notícia, gente, uma notícia mentirosa e outras que estão aparecendo por aí. Quando acusaram Bolsonaro de manipular as redes sociais lá enquanto era presidente, chamaram os brasileiros que o apoiavam de robôs, diziam que Bolsonaro comprava audiência, comprava comentários e outras interações nas redes sociais, inventaram até o tal gabinete do ódio, nunca provaram nada e só deram contra a parede e descobriram que Bolsonaro tem uma audiência cativa, real, orgânica, natural, um grande engajamento, de grande alcance dos brasileiros,
que se resumem em apoio de grande parte dos brasileiros, né, ao vivo e a cores por onde ele passa. Então, Bolsonaro domina o apoio nas redes sociais sem precisar comprar seguidores ou pagar para militantes saírem em sua defesa. A defesa quem faz é o próprio povo brasileiro. Por outro lado, me preocupa em ver o governo Lula fazendo licitações para comprar presença nas redes sociais, supostamente para combater fake news e tal, contratando agências de publicidade para manipular a imagem do petista e do seu governo. Seria muito interessante para a democracia que aqueles que foram acusados de serem robôs nas redes sociais observassem isso, o surgimento de elementos mal intencionados saindo em defesa do governo. E até mesmo nos chats e bate-papos de gente da direita, elementos aparecendo que podem estar sendo pagos, quem sabe até com dinheiro público, pode ser uma suspeita, para serem os robôs de apoio daqueles robôs que Bolsonaro foi acusado de ter, sem nunca ter tido, pois eram os brasileiros que faziam e fazem a sua audiência e o seu apoio, como vemos até hoje. O fracasso do governo Lula nas redes sociais pode levá-lo a atitudes extremas, inclusive a fazer aquilo que com tanto empenho acusou Bolsonaro de fazer. Parlamentares, de olho nisso, porque parece que está surgindo aí militância, gente paga, tipo esses que invadem universidades a favor dos terroristas do Hamas, ou até mesmo integrantes de movimentos invasores que estão dispostos a ameaçar e a avacalhar com aqueles que discordarem do atual governo. Portanto, não é só caso de censura, não. São coisas estranhas que começam a aparecer nos comentários e chats em vídeos e outras postagens dos brasileiros. Quem sabe, surgindo aí, de fato, um verdadeiro gabinete do ódio. Manipula-se com dinheiro, compra-se militantes para fazer, às vezes, do apoio do povo, um apoio de mentira, claro, isso sim, uma verdadeira fake news. Muito se fala em um Senado hoje inerte ao problema do extremismo de um poderoso ou outro, né, na justiça, inerte diante de atos antidemocráticos ou ilegais, com a desculpa de serem para defender o Estado democrático de direito. Assim, aqueles que não concordam com isso criticam o Senado atual, sobretudo o senador Pacheco, né, que o preside, por engavetar ali todo e qualquer pedido, né, alguns com milhares de assinaturas, até, né, pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes. E a esperança de que isso possa ocorrer estaria na eleição em 2026, a esperança de alguns, né? Estaria nas eleições de 2026, eleição de mais senadores conservadores ou de direita, ou senadores que estejam livres, não com o rabo preso com a justiça e possam tratar de assuntos polêmicos sem serem ameaçados. Mas parece, gente, que o antídoto para acabar com a esperança dos que torcem pelo impeachment já foi dado pela esquerda. Inclusive, ou está sendo dado agora, inclusive para blindar Lula do que aconteceu com Dilma. O senador do PDT, partido considerado de esquerda, o Weverton Rocha, relator da nova lei do impeachment, foi citado em notícia da Veja porque, de acordo com a proposta em análise no parlamento, ou seja, de acordo com essa nova lei do impeachment, será o presidente do STF o responsável por conduzir o processo de impeachment aberto no Senado, eventualmente, contra membros da corte. E ainda vem o pior. Coincidentemente, entre 2027 e 2029, quem estará à frente do Supremo? Alexandre de Moraes. Então, com as mudanças que o Congresso pode fazer, Alexandre de Moraes estaria praticamente blindado por ele próprio, porque ele próprio conduziria um eventual processo de impeachment contra ele no Senado. Agora observe, isso está sendo dito pela Veja, que cita o relator da nova lei de impeachment como fonte. E como todos sabem, com os políticos que temos aí, tudo é possível, até vaca voa. Aqui corrupto confessa que cometeu crime e a justiça faz de tudo para deixá-lo livre da cadeia, como é o caso de Cabral do Rio de Janeiro e todos os outros que estão livres para viver a vida e aproveitar todo o dinheiro do povo que levaram para seus bolsos, cuecas e contas internacionais. Então, por mais absurda que pareça ser a ideia, é plausível que ela se torne realidade. Muita gente assistindo, é preciso o seu like.
a sua interação. Pessoal do